Rodrigo, sabe que o Mustang está completando 60 anos de vida, né? Sim, Falamos senhor. isso várias vezes. Só que sabia que ele tem uma ligação com a aeronáutica? É mesmo? É. O nome dele vem de um avião de guerra norte-americano. Mas sabe o que seria mais legal? O quê? Se a gente tivesse um lugar para mostrar a ligação entre o Mustang e a aeronáutica aqui no Brasil. E se eu te falar que a gente tem o lugar exato para trazer essas belezinhas aqui? A gente está aqui hoje, Léo, na Academia da Força Aérea, diretamente em Pirassununga, aonde nascem os oficiais aviadores do Brasil. O pessoal vem aqui, estuda e se forma piloto de avião. E aqui onde nós estamos é o EDA, o Esquadrão de Demonstração Aérea, o Ninho das Águias, onde a Esquadrilha da Fumaça é formada e sai daqui para fazer os shows em todo o Brasil. Shows, demonstrações, né? É um show mesmo a demonstração dos caras. Só que hoje a gente vai mostrar não só o Mustang, mas o mais legal. Como é que é um avião desse? Muita gente tem curiosidade, já vê demonstração no Brasil inteiro. E eu acho que para muita gente que quer fazer parte também vai ser bem legal. Fica ligado aí que nós vamos mostrar bastante coisa hoje. E para explicar para vocês um pouco mais da Esquadrilha da Fumaça, do EDA e de toda essa estrutura que está aqui atrás de mim, eu vou chamar agora o Coronel Nunes, Tenente Coronel Nunes, que ele é o comandante da Esquadrilha da Fumaça. Coronel, Rodrigo, obrigado. Tudo bem? Muito bem-vindo. Obrigado por receber a gente aqui na sua casa, abrir portões abertos para nós aqui Com hoje. certeza. Eu queria que você explicasse para o público o que é ser um membro da Esquadrilha da Fumaça, como é que eu faço para ser um membro da Esquadrilha da Fumaça e tudo que tem aqui, enfim, conta um pouco para a gente. Bom, nós somos aqui necessariamente, estamos sediados na Academia da Força Aérea, aqui nós nascemos, né, os oficiais aviadores nascem aqui na Academia da Força Aérea. E depois que a gente passa um tempo voando, né, operacionalmente, a gente se candidata a ser piloto da Esquadrilha da Fumaça. Tem todo um processo com várias etapas e aí, sendo aceito, a gente vem para compor o esquadrão. Para todos nós que fazemos parte do esquadrão aqui, também é um privilégio, porque é um esquadrão que tem características especiais. A gente acaba fazendo um trabalho de comunicação social e a gente tem essa permissão para voar mais perto do público. Então, para a gente que gosta de voo, gosta de velocidade, gosta de movimento, só tem a agradecer. E, Coronel, vocês são um esquadrão único. Aonde vocês voam? É Brasil todo? Tem várias esquadrilhas da fumaça espalhadas ou é uma só para o Brasil inteiro? Rodrigo, a maioria dos nossos voos são aqui, são os treinamentos. A gente tem algumas áreas aqui perto de onde a gente está e a gente faz o treinamento normal, a manutenção operacional, a formação dos pilotos aqui. E aí a gente é designado para missões que podem ser dentro do Brasil ou fora do Brasil. A maioria das nossas missões são no Brasil, atendendo de norte a sul o nosso público, né, que é aquele que a gente quer mostrar Força Aérea Brasileira, né? Isso aqui nós somos um pedacinho de Força Aérea Brasileira, mas a gente também tem missão no exterior. Então esse ano a gente já foi, por exemplo, para o Chile e passamos na Argentina e tal, também fazendo as demonstrações. Pelo nosso raio de ação tem que deslocar, né, tem um custo, então a gente faz menos missões no exterior e muito mais missões aqui atendendo o Brasil. E é só um esquadrão? É uma Esquadrilha da Fumaça só ou existem várias? Exato. Esquadrilha da Fumaça, né? Ou seja, Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira. É só um. Nós estamos aqui com essa pintura, com esse avião, aqui, né, no mundo somos nós. Mas existem outros times de demonstração. Nós temos times, inclusive, civis, né, que fazem demonstração aérea e temos outros times, até na América do Sul, militar mesmo, temos os halcones, os chilenos. Então, quando se fala, geralmente fala a Esquadrilha da Fumaça do Chile, a Esquadrilha da Fumaça dos Estados Unidos. Esquadrilha da Fumaça somos nós, existem outros esquadrões de demonstração. Então, a Esquadrilha da Fumaça é só aqui, só em Pirassununga, no Ninho das Águias. Esquadrilha da Fumaça é a nossa, a Esquadrilha Brasileira de Demonstração. E, Coronel, conta um pouco do avião para nós. Aonde ele é fabricado, quem produz, qual é a potência? Me fala um pouco do avião. Perfeito. Esse também é um dos nossos orgulhos. A Esquadrilha da Fumaça nem sempre voou com um avião brasileiro. Nós começamos com o TMEA Texas americano, mas hoje esse é um A-29 Super Tucano, fabricado pela Embraer. É um avião que de potência tem 1.600 HP, então é um avião que nos atende perfeitamente, ele tem uma relação peso-potência adequada para fazer a demonstração aérea e ele tem uma série de características que é um avião a hélice, então ele é rápido, responde rápido aos nossos comandos, né? Então isso facilita. Me permite também um raio de ação curto. Tem várias esquadrilhas com aviões a reação, que às vezes são muito bonitos os aviões, mas ele acaba tendo um raio de demonstração muito longo, então fica meio distante do público. Tem buracos, que a gente chama assim, na demonstração. Esse aqui não, a gente tem um raio de demonstração adequado. O que mais que eu posso te dizer desse avião? Ele tendo sido implantado aqui na Fumaça em 2015, ele faz tudo que o nosso Tucano, né, o antigo avião nosso, fazia e ainda mais coisas porque ele não tem restrições. Faz, por exemplo, manobras como Lancevac,
Ele faz uma série de outras manobras que hoje em dia temos uma demonstração completa. Bom, então pelo que você falou, Nunes, a gente precisaria de então 3 Mustangs para atingir a potência do Tucano. É mais ou menos isso. Do Super Tucano, né? E ele então é um avião que substituiu o T-27, o A-29, então, que é esse, substituiu super bem, faz todas as manobras, né? Inclusive o famosíssimo Lancevac. E famoso Lancevac, o nosso número 7, aeronave isolada, faz. O fato é esse, é um avião que cada avião, a doutrina da demonstração eu tenho que necessariamente respeitar o envelope do avião e fazer a demonstração. Mas dadas as adaptações que cada avião tem que fazer para fazer a sua demonstração, ele atendeu perfeitamente aquilo que a gente queria para fazer a demonstração da fumaça. Bom, depois de conhecer o que é a esquadrilha, eu acho que o objeto que mais desperta curiosidade é o avião, né? Todo mundo vê ele pequenininho no céu, mas ninguém imagina o tamanho desse avião do nosso lado aqui. E ele não é talvez o maior avião, a gente, lógico, comparado com um avião comercial, mas sim, ele não é leve, né? Não, não é leve. São 4 toneladas aqui, e aí a gente já faz um paralelo com o carro, né? Um pouco mais pesado. Motor tem 1.600 HP. Aqui tem cerca de 500 cavalos e 1.600 quilos. É isso aí. Então o avião ele é grande, né? Relativamente grande. Esse avião, na verdade, ele não é um acrobático. Ele é um avião concebido para ataque aéreo, ataque ao solo. Então ele é um avião estabilizado. A gente adapta, a doutrina da demonstração é essa. Eu vou fazer demonstração com qualquer equipamento e vou adaptar o envelope dele. Então ele não é um avião leve, é um avião bastante potente. Ele foi feito para carregar peso, carregar bastante armamento. Então daí não é um avião pequenininho. Um acrobático mesmo, clássico, feito de fibra, não vai ter nem 1.000 quilos. É diferente. Só que, por exemplo, ele tem aqui 1.600 cavalos. Isso. E aqui eu tenho 500. Se a gente colocar os dois lado a lado na pista em linha reta, esse aqui vai levar vantagem, mas esse aqui tem uma explicação por quê, né? Exato. Eu, antes de tudo, tenho que sustentar o meu peso, né? Eu começo ali do zero, tracionando, eu não tenho aquele torque que vai ir direto no chão, eu tenho o ar, então meu tracionamento no ar vai demorar para eu ganhar, né, a inércia, e depois que eu ganho inércia, depois que eu ganho nivelo, aí sim ele vai render bastante. No nível correto, né, com a relação peso-potência vai me colocar no nível mais adequado para eu ter o melhor rendimento do avião, aí sim, venci aquele primeiro momento, ter energia potencial, aí sim, até transformar a potencial em cinética de novo, e bastante velocidade, que é embaixo na manobra, aí ele começa a render bem. Porque o carro, por exemplo, ele tem toda a aerodinâmica trabalhada para ficar no chão quanto mais rápido. O avião é o contrário, né? Exato. À medida que eu começo a ganhar velocidade, eu não consigo mais ficar no chão. Então eu tenho que brigar para ele ficar no chão. E para subir, aí eu vou ter que começar provoca até um certo arrasto, né? O movimento aqui, ele tem um certo arrasto para ganhar sustentação. Eu tenho superfícies, por exemplo, o flap, eu estou criando até um pouquinho de arrasto também para ter sustentação. E à medida que eu vou limpando, recolhendo o trem de pouso, aí ele melhora a sua aerodinâmica, aí a gente consegue subir. E a que velocidade mais ou menos ele decola? A gente decola aqui aproximadamente 90 nós, ele sai, multiplica isso aí por 1,8, digamos que a 160 km por hora ele sai do chão, e a partir daí eu subo com mais ou menos uns 160 nós, digamos aí uns 200 e poucos quilômetros por hora é a minha razão de subida. E quando eu nivelo, aí a gente vai voar aí aproximadamente uns 400 km por hora. Então, e quando eu estou embaixo na manobra, aí eu chego a mais de 500 por hora. A manobra é mais rápida. Embaixo, né, quando eu transformei a potencial em cinética, eu estou ali com mais de 500. No topo da manobra, eu estou ali com, às vezes, 180 km por hora, com pouca velocidade. A gente vê do alto, não parece tão rápido, né? E comparado com um avião comercial, que a gente está acostumado a embarcar no aeroporto, qual que é a grande diferença para um avião desse? Eu acho que a gente pode falar esse formato, né? O comercial ele tem mais espaço porque ele precisa lá atrás de ter uma cabine. A gente é um avião que vai brigar pela aerodinâmica, ele é mais estreito, a gente coloca um piloto na frente, outro atrás, quando o avião é biplace. Então, os nossos equipamentos eles são mais condensados. Muitos equipamentos nós temos e a aviação comercial não tem, é algo mais de emprego, de armamento. E outra coisa que de repente nós vamos fazer é modular para que isso aí seja tudo bem mais condensado. Então, muita coisa é muito semelhante, mas o espaço físico tem que ser, as nossas telas têm que ser mais condensadas. Eu tenho também, alguns aviões tem até o HUD ali, alguns aviões comerciais têm o HUD, que me traz bastante informação aqui na frente, olhando para fora, eu consigo ainda projetar na minha visão velocidade, altura, razão de afundamento, ângulo. Então, assim,
ele acaba tendo que condensar os instrumentos, mas é bastante semelhante ao que tem na aviação comercial. A parte de tecnologia, por exemplo, ele tem bastante do que a gente vê num avião comercial. Tem bastante do que a gente vê num avião comercial. Naturalmente, o avião tem um ciclo de vida, esse avião é relativamente novo, mas não é tão novo. Nós implantamos ele na Força Aérea em 2005, ele chega a esse momento que a gente começa a estudar um upgrade. Então a gente muda, né? Às vezes o carro não tem essa possibilidade toda de mudar, mas o avião a gente já, num ciclo de vida que é longo, aviões, não só esse aqui, mas na Força Aérea Americana, por exemplo, que todo mundo sabe que é uma Força Aérea que tem muito mais dinheiro que a gente, tem vários aviões lá que trabalham um ciclo de vida para mais de 100 anos. Então necessariamente ele vai mudar durante esse ciclo de vida, a gente vai fazer um mid-life upgrade no avião. Esse aqui, a Fábio já está estudando e já tem em vista um mid-life upgrade para melhorar o sistema de aviônico dele. E, por exemplo, comparado com o carro, que a gente tem diversos mostradores, né? Um carro que vai para a pista, tudo mais. O que o avião tem em comum nessa parte de mostrador? Acelerômetros, tem diversos comandos ali dentro. Tem. Bom, vamos começar. O básico que você tem aqui é básico lá também. Velocímetro, o indicador de atitude, que eu preciso saber quando eu estou, principalmente quando eu não estou em condições visuais adequadas, quando eu estou voando instrumento, se eu estou voando para cima, se eu estou voando para baixo, se eu estou voando nivelado. Então, isso aí talvez seja o básico no avião. Tenho também os equipamentos de motor, eu tenho bastante coisa que eu preciso saber temperatura, eu preciso voar, né, no melhor torque, então eu tenho bastante instrumentos de motor. Geralmente no carro a gente tem, um carro igual o Mustang aqui, ele vai ter, né, várias outras opções, mas num carro básico não teria. Esse aqui geralmente não será tão básico assim, eu tenho bastantes opções para entender tudo que tem, temperatura do motor, temperatura do óleo, o torque, a minha NP, que é a razão de giro da hélice e tal. Então eu tenho que ter controle disso aqui para saber, até numa normalidade, se alguma coisa começa a sair de parâmetro. E para o avião chegar aqui para a esquadrilha, o que muda no avião que está pronto para alguma batalha? Que adaptação é feita para ele virar um acrobático aqui dentro? Isso é uma pergunta muito interessante, porque é uma das premissas básicas. O avião, ele é um avião de ataque da Força Aérea Brasileira, utilizado inclusive nas nossas fronteiras, e a nossa premissa básica é, se ele precisar voltar para o emprego operacional, armado, ele volta muito rápido. Então, basicamente, a gente mudou a pintura e os alojamentos da metralhadora, nós os transformamos em alojamento do sistema de óleo de fumaça. Então, ele volta muito rápido para o combate com pouca configuração diferente. Só isso. Então, pintura e sistema de fumaça volta a ser metralhadora. Se acontecer alguma coisa, ele consegue voar até com essa cor. Com essa cor, com muito pouco tempo, ele aloja de novas metralhadoras e os acessos aqui para a gente colocar armamento nele estão todos intactos. E aqui dentro está o motor. Aqui dentro está, né? Não sei se é o coração, mas é o nosso motor aqui, nossos 1.600 HP estão aí. E você que vai me explicar qual que é a semelhança com o motor do carro? Podia até te falar, mas eu vou te chamar quem sabe muito mais que eu aqui. Ah, então pode tá ser? Bom. Pode ser. Vamos lá. Sena, você é o cara que cuida dessas crianças todas. Exatamente. Dessa complexidade que a gente está olhando um monte de tubo. Só que você estava me explicando até que, na verdade, o motor não é tudo isso aqui, né? Ele é um motor até bem compacto, a gente É um motor compacto. Esse motor ele é dividido em duas partes, né? Nós temos a parte do compressor em si e depois nós temos a parte da caixa de redução. Tá. E ele não tem, que a gente está falando do motor do carro, né? Você estava me explicando que de motor do carro aqui, no máximo um bico injetor. No máximo um bico injetor. Que o do carro é elétrico, né? Eletrônico, e nesse caso aqui é mecânico também. Você tem 14 14 bicos injetores. E como é que funciona aqui para o motor, esse funcionamento do motor? Porque ele não é cilindro, ele é uma turbina, tá certo? Fala isso? É um turbo-hélice, tá certo? Então ele tem a parte da turbina, expansão dos gases e mais a parte de redução, que é onde é conectada a hélice. Então, basicamente, onde que ele começa todo esse processo? Basicamente, a entrada de ar, onde o motor aspira o ar, né? Embaixo aqui da hélice, o papo passa por dentro aqui através das carenagens, é admitido por essa tela. Tá. Então, né, a partir daqui, esse ar é todo comprimido dentro de uma câmara de combustão que a gente chama. Ele não tem cilindros, ele é uma câmara só. Tem várias paletas aqui que comprimem esse ar e joga para dentro de uma câmara de combustão. Nessa câmara de combustão é injetado querosene, que é o combustível de aviação. Que são os injetores que estão aqui nesse canto através dos 14 bicos de injetores, certo? Quando eu tenho muito ar e muito querosene, que é o combustível, a gente coloca uma centelha. Isso dá uma expansão, vira um maçarico.
essa expansão, esses gases têm que sair por algum lugar. E é onde passa pela turbina, que é a turbina de potência. Gira em torno mais ou menos de 30.000 RPMs essa turbina, tendo as várias faixas de redução, chegando na hélice a 2.000 RPM somente. Que aí você faz essa redução. Tá falando de quanto de potência? 1.650 SHP. A gente mede na hélice 1.650 SHP. Vocês chegam a fazer a medição de motor em si, potência? Não, somente na hélice. Só na hélice. De acordo com o manual da Pratt Whitney, que é o fabricante do motor, praticamente 1.650 SHP. E aqui a gente está vendo esses canos laranjas, tudo. E você estava explicando que tem até uma similaridade talvez com um carburador, né? Certo, é isso. A gente tem também nesse motor aqui, essa aeronave, ela é um sistema de ar condicionado pneumático e também a parte de pressurização da cabine. Então toda essa mecânica é feita através da sangria de ar de motor. Então uma parte desse ar que é comprimido, além de ser utilizado na câmara de combustão, para dar toda a potência para o motor, uma parte dela é sangrada, que faz essa parte de alimentação do sistema de ar condicionado também da aeronave. E aqui que você estava explicando, aqui que começa a aceleração, é isso? Isso, aqui a gente tem vários componentes do motor. Temos a bomba de combustível, nós temos aqui também a FMU, que é o que controla a dosagem de combustível que vai para o motor, dependendo da potência do regime de potência que o piloto seleciona lá dentro da cabine. Então aqui ele não chega a ter uma injeção eletrônica, então. É tudo controlado. Ele é eletrônico. Ele é eletrônico porque depende da altitude do que o avião opera, ele precisa dosar mais ou menos combustível. E como é que funciona a manutenção de um avião desse? A manutenção, esse motor aqui, a cada 350 horas a gente para fazer uma manutenção completa. Além de fazer limpeza de bicos injetores, troca de filtro, troca de óleo, a gente faz também a inspeção boroscópica. A gente coloca uma microcâmera dentro do motor, então a gente consegue ver se tem microfissuras, se tem carbonização na câmara de combustível, na câmara de combustão, se tem alguma paleta com defeito na turbina, a cada 300 horas aproximadamente. E, por exemplo, parte de óleo lubrificante tem alguma similaridade com o carro também ou não? Não. Aqui a gente só faz o recompletamento do óleo, porque não é um óleo que queima em combustão, ele só faz a lubrificação dos rolamentos. Então a gente faz o recompletamento. A cada aproximadamente 650 ou 700 horas, aí sim a gente faz a troca do óleo. Mas o principal é o show da fumaça, né? Que todo mundo acha que é o motor que faz, que é o motor, mas na verdade não, né, Senna? Não. É diferente. É diferente, é. Como é Esquadrilha da Fumaça sem fumaça? Não tem, mas como é é que funciona esse sistema, afinal? Isso. É importante ressaltar que a gente utiliza um óleo que é ecologicamente correto. Então a fumaça gerada pela Esquadrilha da Fumaça não agride o meio ambiente. Não é um óleo qualquer, não é um óleo de motor, por exemplo, que está gerando. Não, é um óleo que ao entrar em contato com o escapamento, aqui em cerca de mais ou menos 780, 800 graus, ele vira fumaça, certo? Então esse óleo é transferido através dessa tubulação toda que vem do reservatório, passa aqui pela asa, que vem do reservatório que fica na asa, certo? Nós temos 2 reservatórios, um em cada asa e uma bomba que pressuriza todo esse óleo até o escapamento. Dá em torno mais ou menos de 40 litros de óleo por apresentação, por avião também. Por avião. Isso. O consumo de óleo de fumaça, a gente chega a dar 3 litros por minuto. E como é que funciona o acionamento? É o piloto que aciona ali dentro na hora da fumaça? Isso, o piloto que aciona ali a comando do comandante da esquadrilha, né? O momento exato em que ele aciona a fumaça. É um botão que fica no manche da aeronave ali. E eles estavam explicando que se o avião quiser sair daqui para alguma coisa, vocês conseguem preparar ele para atuar. Certo. Então, nesse caso, você sairia com toda essa linha de óleo e voltaria com um par de armamento, né? Isso, a gente consegue modificar o avião para o que o original ele foi fabricado, né? A gente consegue tirar todo esse sistema de fumaça e rearmar de novo a aeronave. É claro que tem a pintura, tem todos esses detalhes, mas a aeronave não é exclusivamente da Esquadrilha da Fumaça, ela pode retornar à operação original do que ela foi projetada. E, por exemplo, o avião está voando, tem um problema está fazendo deslocamento, tem algum problema. Como é que faz? Geralmente, quando acontece esses pequenos problemas, o comandante da aeronave entra em contato com a gente. Às vezes a gente pode estar até na aeronave de apoio que está junto, né, que transporta todos os mecânicos e material de suprimento, ou até mesmo em solo. Já aconteceu de a esquadrilha decolar para uma apresentação e temos que acionar o reserva. Então nós viajamos em 8 aeronaves, demonstramos em 7. Isso daí é comum, faz parte do show.
Então, por segurança, a gente prefere fazer a substituição da aeronave, trabalhar naquela aeronave que ficou em solo enquanto está acontecendo o espetáculo. Mas vocês têm liberdade, por exemplo, para pousar em qualquer aeroporto nesse momento? Creio que em situações de emergência, sim. Então, mas assim, nunca teve algum caso de você ter um problema de motor em voo, por exemplo, até hoje? Não. Justamente por causa dessa manutenção, Sim. tudo que é feito, né? Exatamente. A manutenção que a gente fala é uma manutenção preventiva, né? A gente não espera o motor dar algum problema ou dar alguma pane para poder trabalhar nele. Então, a cada 300 horas à risca, a gente consegue parar a aeronave para fazer a manutenção. Não só do motor, como a aeronave toda, né? Pode ver que essa aeronave está toda desmontada, está fazendo uma inspeção aqui, uma inspeção grande, que vai durar mais ou menos aí uns 20, 30 dias. Isso porque ela já voou quantas horas, mais ou menos? Da última inspeção para cá, 300 horas. Então, a cada 300 horas, a gente tem todo esse ritual. Basicamente, sim. Comparar a cabine de um carro com um avião. Olha, tem bastante semelhança, né? Aqui é mais espaçoso, né? O avião que eu tenho voado, o A29 hoje, ele é menos espaçoso. Mas tem bastante semelhança. Inclusive eu vejo aqui, né? Tem a parte de acelerômetro. Esse carro em especial tem algumas semelhanças a mais, né? Tem a parte de acelerômetro aqui, lateral, e a gente geralmente usa... A diferença é que a gente usa o G, aceleração vertical, né? E aqui você tem a lateral, essa coisa de pescoço, coisa... E na parte de comandos, né? Porque o avião tem ali, você precisa usar os pés, a mão, uma mão no manche, outra aqui. O carro, hoje para você, é mais natural um carro ou um avião? Olha, eu dirijo bastante também, né? Então o carro tem muita semelhança para mim, porque a gente usa tudo aqui, né? Pé, mão, as duas mãos no volante e os pés, e no carro, no avião é a mesma coisa, né? Eu tô com uma mão no manche, outra mão na manete. A minha manete tem vários outros comandos que não é só de motor, então eu uso o rádio por ali, eu aciono o freio aerodinâmico por ali, eu aciono o flap com aquela mão. Então as duas mãos estão completamente empregadas e o pé também. O pé aqui a gente usa com freio acelerador, lá eu uso o meu leme. Então tem uma certa semelhança, que está completamente aqui amarrado e integralmente usando as mãos e os pés. Então, você me mostra o avião? Vamos lá ver? Vamos lá ver. Parecido com isso aqui. Só igual entrar no carro, abrir a porta, mas não é não, tá? Então, daquilo que conversávamos lá, eu também aqui utilizo as duas mãos, utilizo os dois pés no comando de pedal e as duas mãos. Você vê que eu tenho vários comandos aqui, né? Para selecionar o que eu estou fazendo, compensador, empregar armamento. E aqui eu também tenho vários botões. Aqui eu vejo o meu VHF, eu consigo falar com todo mundo, acionar speed brake, acionar o flap ali do lado. Então eu vou com as duas mãos totalmente empregadas aqui. E o pé, para eu fazer curva, uma curva coordenada, eu necessariamente preciso do pé, manche e pé. Então, diferente do carro, aqui o meu pé não está acelerando ou freando? Não está acelerando ou freando, o acelerador está na mão. E o que mais ou menos cada instrumento aqui mostra? Essas telas aqui são as básicas. Aqui você está tendo uma tela de navegação, em que você tem velocidade, tem altitude, tem horizonte artificial e vai ser replicado ali no HSI, que é o básico para você ver qual que é a atitude do avião, talvez seja o instrumento mais importante do avião. Tem alguma coisa de navegação aqui, eu vou selecionar que auxílio que eu estou utilizando, aí tem a distância para o auxílio, a radial e distância. Então isso aqui é uma tela de navegação, parecido com o carro. Eu tenho do outro lado aquela ali que é uma tela de motor. Eu tenho o meu torque, a minha temperatura, T5, temperatura do óleo, pressão do óleo, a NG e NP, né, que é a relação de rotação tanto da minha turbina de potência quanto da minha turbina de hélice, voltagem, amperagem da bateria, temperatura da bateria. Quando você está ali em cima nas manobras, o que você mais presta atenção? A parte de navegação aqui, mas eu também utilizo o HUD. O HUD, para eu voar visual, eu consigo ter várias informações aqui olhando para fora. Então esse é um instrumento importante para mim. Só que essas telas aqui eu também troco, eu não fico só com essa tela. Eu posso utilizar várias outras telas e eu fico utilizando durante o voo. Então uma tela dessa às vezes não tem todas as informações e eu com as mãos aqui no próprio comando consigo mudar de tela e ter outras coisas, ver a temperatura, de onde vem o vento, porque me influencia no voo, né? O vento às vezes fica me jogando e aí eu tenho que antecipar a tendência para já corrigir em voo. E aqui tem outras telas, outras subtelas aqui de navegação, tem aqui embaixo um GPS, auxílios da navegação, então tem bastante coisa. Quem é mais curioso, vê alguns filmes com avião assim, que tem uma segunda pessoa atrás. O que essa segunda pessoa, você já explicou que aqui, quando tem uma segunda pessoa, é mais alguma situação específica.
Em uma situação dessa de voo normal, que não é de demonstração, o que essa segunda pessoa faria? Bom, eu pode estar navegando comigo, né? Pode estar auxiliando, vendo outras coisas, pode estar gerenciando outros parâmetros de voo, mas ele pode ser meu navegador também. Numa situação mais operacional, eu posso estar fazendo um emprego do armamento e ele está trabalhando na navegação. Então é uma divisão de funções na cabine que ocorre no avião comercial, tendo um do lado do outro. Aqui a gente mantém a aerodinâmica um atrás do outro, mas a gente se conversa, né? Então ele pode dividir funções ali comigo em voo. E ele tem ar-condicionado, tem tudo, Tem né? tudo, basicamente tudo que eu tenho aqui, ele tem lá atrás. Ele consegue fazer, naturalmente, se estiver voando sozinho, vai voar aqui na frente, tem uma melhor visualização, então poucas coisas eu só tenho aqui na frente, mas basicamente o instrutor consegue interferir quando está voando lá atrás e fazer tudo que pode assumir o voo no lugar do aluno, que é uma das funções ali voando ali atrás. Além disso aí, também uma parte interessante é exatamente onde você está sentado. A gente tem um kit aqui, é um assento ejetor, né? É um assento que, em caso de emergência, eu posso fazer uma ejeção. Para isso, eu tenho que estar muito bem amarrado. Então, são vários pontos. Não é tão confortável quanto você está aqui agora. A gente vai estar amarrado aqui em vários pontos, né? Basicamente, em 5 pontos de amarração aqui, né? A gente vai conectar nessa fivela sua aqui, que seria o 5º ponto. 5 cintos e suspensórios aqui, a perna também fica amarrado. Além disso, você tem um capacete com um ar sobre demanda, bem fechado aqui, a viseira baixada, então é bem amarradinho. Então, quem tem um problema de claustrofobia fica meio um problema aqui. É uma adaptação. Na verdade, o oxigênio ele vai vir por demanda, não é um oxigênio livre, né? Mas é tão somente uma situação de adaptação. E isso aqui, hoje, todos os aviões da esquadrilha têm o mesmo layout. Todos os aviões têm o mesmo layout, são padronizados. Ô Coronel, já mostramos o avião, já vimos motor, já entramos dentro, já fizemos uma festa. Mas quando a gente de carro vai para a pista, a gente põe lá o macacão, nossas luvas, capacete. E vocês, quando vão voar, tem alguma vestimenta especial? Como é que é? É isso aí, já estamos de macacão, né? É o básico nosso, é um macacão que resiste à temperatura, então ele tem algumas especificidades aí, mas a gente também usa o nosso capacete, tá aqui, é o básico, né? A nossa viseira, o nosso capacete, que nos provê tanto o oxigênio, né? Dosado, tem um sistema no avião que dependendo do nível, quanto eu precisar naquele momento ele vai me dar, mas também a comunicação. Então por aqui eu falo e com os outros pilotos e tenho aí a minha viseira, né? Se a gente for voar noturno, a gente bota uma viseira clara. Então esse aqui é um capacete, nos protege, né? Tem caso de qualquer desaceleração, qualquer necessidade, o capacete nos protege. Então esse é um dos itens. E o outro é o traje anti-G. Eu vou colocar ele aqui. Praticamente ele fica por cima do nosso macacão de voo. Basicamente é isso aqui. E à medida que ele vai ser conectado a ar sangrado, à medida que eu puxo um pouquinho mais de aceleração, onde o sangue tende a descer, minha perna vai ser comprimida, eu vou continuar mantendo o sangue aqui nos membros superiores e vou continuar mantendo a minha rigidez aqui, conseguir continuar vendo e continuar acordado, né? Sem desmaiar. Sem desmaiar. O coturno ele é especial de alguma forma ou não? Um coturno Também normal? ele tem uma biqueira de aço aqui, um boot normal, reforçado, mas ele tem uma biqueira de aço. Em caso de ejeção, eu vou proteger aqui a segurança, principalmente da parte da frente aqui do pé. O avião ele recolhe as pernas do piloto? Recolhe, nós temos uma fita de retração, a gente também voa conectado, retrai aqui, eu tomo uma boa posição para sentir aqui, ter a aceleração imediata ali, numa boa postura. A partir daí a gente é extraído do avião e acontece automaticamente a abertura do paraquedas. Luva vocês não usam? Usamos luva também, é uma luva normal, né? Também anti-chama? Anti-chama, mantém o mesmo padrão aqui do macacão. Então com esse aí eu piloto de luva sempre. Sempre. É um pouquinho mais fino aqui. E uma curiosidade também que eu tive. O avião ele é todo cabinado. Por que a gente precisa da viseira além de proteger dos raios solares? Lá em cima é muito mais claro, né? Então até o conforto, além da proteção, o conforto visual em sendo um pouquinho mais escuro ali, geralmente acontece. Um dia nublado, como nós temos hoje aqui, é muito claro, o retorno é muito claro para a gente. E aí melhor voar, mas ela então e à noite, quando a gente voa à noite... Eu coloco uma viseira clara. E aí ela tá ali para fazer qual função? Alguma função? Em caso de algum incidente com pássaro, alguma coisa, ela é mais uma proteção. Ou seja... Ele é reforçado, o avião é reforçado, é difícil que alguma coisa nos afete ali dentro da cabine, mas ela é mais uma proteção. Entendi.
Se você tiver um problema com o canopy, você está ali protegido com o capacete. No caso da injeção, por exemplo, ela vai deixar tudo mais fechado aqui, né? Nada de contato com os olhos, com o rosto. E aquela história, a gente vê muito no filme Maverick, que eles tiram máscara, põem máscara, tira máscara. É isso mesmo ou é cinema? Nós conseguimos também, porque a gente não voa, por exemplo, a gente que não voa tão alto, eu posso tirar a minha máscara, mas à medida que eu preciso me comunicar, eu tenho que botar a mão na máscara e conversar, mas a gente geralmente voa com máscara, né? No caso de Hollywood, eles precisam aparecer, né? A gente não tem essa demanda, a gente voa com a nossa máscara aí. Bom, e essa foi mais uma pauta diferente que a gente está planejando há muito tempo. Eu, particularmente, sou muito fã do pessoal da Esquadrilha. Foi interessantíssimo conhecer tudo aqui, conhecer o avião, como é que funciona. E, na verdade, poucos têm esse acesso, né, Rodrigo? Fazer um comparativo, mostrar o carro para a Esquadrilha, a gente ver o avião, conhecer o A29. Puxa, eu acho que foi um dia memorável para a gente, que a gente conseguiu trazer para vocês aí mais uma matéria diferente de uma série de matérias que a gente vai fazer. Eu queria agradecer muito à Força Aérea Brasileira, ao Coronel Nunes, que nos ajudou bastante aqui, que abriu a casa dele, que não é um negócio de fácil acesso, que não é uma coisa simples da gente fazer. E você que está sempre aí acompanhando, é fã da Esquadrilha, acompanhe o site, redes sociais deles, para saber quando vai ter um domingo aéreo e poder visitar aqui também. E frequente esses eventos, porque vale muito a pena. É isso aí. E agora a gente vai fazer aqui um agradecimento a eles. Então, fumaça!